Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Pedro Bruno, analista de transportes e bens de capital da XP. A gente chega agora à terceira live do nosso evento Super Clássicos da Bolsa. Ontem a gente falou sobre Petrobras e Vale, falou sobre Cogna e Dux, em discussões super interessantes. E agora chegou a vez da gente falar do setor de aluguel de carro, com foco aqui em Movida e Localiza, como é o título do evento, mas obviamente falando também de Unidas, são aí os três maiores players do setor e os três players listados no setor. Um setor que tem chamado muita atenção de investidor, eu diria que não é tão recente, mas nos últimos anos, se você olhar, a gente brinca aqui que esse é um setor antes e depois de 2015, né? O período ali 2015 e 2016 foi um período conturbado de crise no Brasil, mas que o setor passou a apresentar um crescimento muito acelerado de lá para cá, né? Como a gente sabe, as empresas listadas do setor, como eu comentei, Localiza, Movida e Unidas, elas operam com um modelo integrado de três segmentos, né? São dois segmentos core, que a gente chama, né, de locação, que é o aluguel de carro, que é uma unidade B2C, né, tratando direto com o consumidor final, e uma unidade de locação de frota, que aí é uma unidade essencialmente B2B, né? E além dessas duas unidades core, tem uma unidade de apoio adicional, né, que a gente até costuma chamar de unidade de eficiência, que são os seminovos, né? A venda dos carros usados. Hoje a gente vai falar aqui um pouco de todas elas no desenrolar da conversa. Mas para fechar aqui o resumo, se a gente olhar para trás, né, a transformação que eu comentei do setor, ela se deu basicamente no aluguel de carros, né? Esse é um setor que, para dar um dado aqui, cresceu 32% ao ano de 2015 a 2019, né? Dá para imaginar que isso destoou de vários outros setores da economia. E não foi coincidência que a tarifa média de aluguel para o varejo, né, no B2C, caiu 22% no mesmo período. Isso até sem a gente descontar a inflação, né? Se descontasse a inflação, seria uma queda ainda maior. E a gente acredita aqui na XP que esse tenha sido o principal fator para o aumento no volume de aluguéis que eu já comentei, ou seja, a elasticidade de preço se provou muito alto, ou muito alta, né? E isso foi uma surpresa acho que diria que todos os players no setor. Olhando para frente, novas avenidas de crescimento parecem surgir, né? Por incrível que pareça, ainda que a gente já tenha visto um movimento tão relevante nos últimos anos, como eu comentei. O que mais tem se discutido no mercado hoje é até possibilidades novas de avenida de crescimento no aluguel de frota, né? Diferentemente do que a gente viu nos últimos anos, onde o aluguel de carro se destacou. E a principal que vem sendo discutida é um produto novo que foi lançado, né, que é por todas elas já e outros players do segmento também, que é o aluguel de longo prazo para pessoa física, né, o carro por assinatura, né? E, obviamente, tem a continuidade da tendência dos últimos anos também de penetração nesse segmento, acho que em ambos os segmentos, né? Tanto no aluguel de carro quanto no aluguel de frota, para se pensar quando a gente olha para frente. Tendo a achar que a Movida está com um desconto muito grande versus a Localiza, tá? Essas eram a Movida, nesse setor é muito comum a gente usar preço sobre lucro, né, para comprar as empresas, porque é um setor com crescimento na frente, onde a gente usa o famoso PI. Então eu via esse desconto entre as empresas, mais ou menos a da Localiza era por volta de 2 vezes aí o da Movida, e hoje eu vejo esse desconto em 2,5 vezes, né? Quando eu olho para o passado, eu acho que faz algum sentido, porque a Movida, quando ela começou, quando a JSL comprou a Movida, e eles foram de 3 mil para 20 mil carros muito rápido, eles tiveram alguns problemas operacionais, tiveram problemas ali, teve roubo de veículo, problema logístico, etc. E eles tinham uma estrutura societária que deixava o minoritário um pouco desconfortável. Então ela tinha um desconto razoável para a Localiza. Só que o que eu vejo ultimamente, nos últimos anos, é que a empresa vem melhorando muito, a operação melhorou bastante. Isso a gente consegue ver, hoje ela capta dívida a níveis muito mais baixos do que o spread dela, né, o ROIC menos o custo de dívida dela melhorou muito. Então eu acho que esse desconto talvez seja muito excessivo hoje. Eu vejo uma empresa que você tem um management focado em endividamento, em crescimento sustentável. É uma empresa que ela
tem no DNA dela a inovação, né? Então, foi uma das primeiras empresas a começar a se digitalizar. Hoje ela tem mais de 60% da receita dela vem de meios digitais. Foi uma empresa que já colocou veículos elétricos dentro da frota dela, assinou um contrato com a Nissan, colocou aí 50 Nissan Leaf, é um negócio pequeno, mas já é algum indicativo, já é um trend, né? Uma coisa mais diferente. Lá atrás, quando as locadoras começaram, elas basicamente ofereciam veículos de entrada, então a Movida ela veio com a ideia de oferecer veículos de luxo, SUVs. Depois ela veio com uma outra que é interessante, que foi de colocar cor nos veículos, porque todos os veículos eram branco e prata, né? Então eles tiveram, vamos dar uma colorida aqui no negócio. Então essa é a minha visão do setor como um todo e da Movida como um todo. Acho que é uma empresa que melhorou muito nos últimos anos. Acho que esse setor tem muito crescimento e acho que talvez a gente esteja chegando num ponto de entrada interessante no setor. Concordo bastante, sim, com a visão de vocês do ponto de vista de crescimento, né? Eu acho que é um setor que tem uma demanda muito elástica, né? Isso a gente consegue ver olhando os números de trás mesmo, como vocês comentaram, né? Se pegar nos últimos 15 anos, a tarifa média, né? Ela saiu de mais de 20% de um salário mínimo para menos de 10%, né? E nesse período de 15 anos, mesmo com 3 crises bem severas aqui no Brasil, a gente viu o setor multiplicando por 3, né? Então, assim, realmente é um setor que tem uma demanda bastante elástica e bastante crescimento, conforme a gente vê crescimento de PIB, de renda, né? E se eu comparar com outros países desenvolvidos e com mais renda, que também tem um modal de transporte muito focado em transporte privado, né? Você vê que tem muito espaço ainda para penetrar, né? Então, assim, concordo plenamente, é um setor que tem muito crescimento, né? E nesse período de 15 anos que eu comentei, só para dar um pouco de número, né? Que o setor multiplicou por 3, a Localiza multiplicou por 8, nesse período, né? Então, assim, é bastante crescimento, né? Agora, por outro lado, é um setor que ele não tem uma barreira de entrada assim muito grande, né? Na verdade, assim, é super fácil você abrir uma locadora, né? Acho que a dificuldade, né, das empresas é conseguir rentabilizar o capital investido, né? Acho que é um setor muito difícil de ganhar dinheiro, né? Então, assim, para você ganhar dinheiro nesse setor, eu acho que você tem que ter escala, muita escala, principalmente na compra de veículo, né? Mas óbvio que tem outros pontos aqui, né? Acho que na compra de veículo a Localiza ela compra quase 2,5 vezes a quantidade de veículos do segundo player, né? Isso olhando pré-Covid, né? Porque durante o Covid não tinha carro para comprar, então todo mundo diminuiu bem o número de compras, né? Então, acho que escala é um ponto bem relevante para você conseguir comprar bem carro. Outro ponto bem importante no setor também é você ter processos, né? Processos muito bem azeitados e para você conseguir ter essa escala com baixo custo ao mesmo tempo, né? Porque é um desafio bem grande. Você Localiza, por exemplo, compra quase 250 mil carros, vende mais de 100 mil carros, tem uma frota de 250 mil carros, tem mais de 70 milhões de diárias. Assim, não é simples você conseguir operar isso tudo de uma maneira azeitada, né, com percepção de bom serviço do ponto de vista do cliente e, ao mesmo tempo, com baixo custo, né? Então, assim, esse é mais ou menos o contexto de como eu vejo o setor, né? Um setor difícil no sentido de baixa barreira de entrada, mas com grandes vantagens para quem consegue ter escala e operar muito bem, né? E se a gente fizer um paralelo com o mercado desenvolvido de novo aqui, né? A gente vê nos Estados Unidos, a gente consegue ver que, por exemplo, a empresa líder lá, nos Estados Unidos, que é um mercado muito mais maduro, né? Esse processo de concentração, né? De consolidação do mercado, que o Bernardo estava comentando, né? Aqui está em franca consolidação, e lá nos Estados Unidos esse processo já aconteceu, né? Então, no fim do dia, quando você já está no mercado consolidado, eu acho que o endgame é que a empresa líder e a empresa com mais escala e a empresa melhor, né, que melhor opera, ela acaba tendo um stake desproporcional no profit pool da indústria. A gente vê também como a empresa tem lidado, né, com a agenda ESG como um diferencial, e aí queria primeiro fazer uma pergunta aqui para o Bernardo, né, introduzindo essa temática ESG. Hoje, a Movida, né, a única empresa da B3, junto com a Natura, que tem, né, o certificado de empresa B, que é um certificado global bastante reconhecido, né, nessas empresas que estão publicamente
claramente comprometidas com a agenda ESG, e quando a gente olha, né, para as iniciativas que a Movida vem tendo nessa agenda, fica claro que ela possui uma série de compromissos, e aí tanto na questão ambiental, né, acho que até mesmo o Bernardo, você mencionou a questão dos carros elétricos, né, então a Movida tem aí o compromisso de reduzir em 30% as emissões de gases do efeito estufa até 2030, também tem meta, né, de se tornar carbono neutro, carbono positiva, então, e também no pilar social, né, aí reforçando bastante toda a questão do uso da mobilidade como um instrumento de inclusão social. E aí, em relação ao pilar de governança, eu queria que você comentasse um pouquinho nesse tópico. A JCL, né, vem passando por uma reestruturação importante ao longo dos últimos anos, buscando, né, dar maior independência aos seus negócios, e quando a gente olha para a Movida, você acredita que essa estruturação seja benéfica para a companhia a partir do momento em que garante uma maior transparência? Acho que essa é a primeira pergunta, e aí se eu puder complementar, e pensando também, né, na agenda ESG como um todo da Movida, como você vê a importância desses fatores, né, então seja o ambiental, o social e a governança, influenciando o case, né, a visão de vocês para a empresa como um todo? Esse ponto de reinventar, né, das mudanças, etc. Acho que assim, a humanidade ela sempre se reinventa, né? Acho que a gente tem esse benefício aí de conseguir atravessar todos os problemas se reinventando de alguma forma, né? Eu acho que todas as crises que a gente passa já é uma prova disso, né? Mas eu acho que as empresas, assim, resta saber quem que vai sair bem dessas reinvenções, né? E quem que vai sair mal dessas reinvenções, né? Eu acho que as empresas na vanguarda, sim, as empresas líderes, as boas empresas que já estão prestando atenção nisso, né? Acho que elas vão acabar até que se beneficiando desses pontos, né? Então, assim, a gente já tem, do ponto de vista de combustível, né? Falando especificamente agora de combustível, né? A gente já tem o etanol há muito tempo, né? Que é um combustível com uma pegada de carbono muito menor, né? A gente tem os carros elétricos entrando junto com uma mudança da matriz energética, né? Que só o carro elétrico sozinho não adianta, né? Você tem que ter uma mudança da matriz energética também junto, que vem ocorrendo bem mais rápido do que as pessoas têm na cabeça, né? Acho que se todo mundo parar para olhar e ver como está mudando a matriz energética do mundo, vai perceber que a gente está indo para uma matriz cada vez mais renovável, né? Que é importante para o carro elétrico também. E tem mais pesquisas nesse caminho, né? Tem biodiesel, que agora também já é uma realidade, que é um combustível também com uma pegada de carbono quase neutra, né? Dependendo dos cálculos aí até tem gente que chega em pegada neutra, né? Tem até estudos sobre gasolina sintética, né? Fazer a partir de energia eólica e o ar você consegue fazer, e o CO2, né, do ar você consegue fazer gasolina sintética, né? Então acho que a gente está em uma plena mudança nesse ponto de vista de combustível, né? Pensando em clima. Eu acho que as empresas como a Localiza vão acabar se beneficiando disso, né? Porque ela consegue adotar essas medidas com uma certa antecedência, né? Então eu vejo mais como uma oportunidade até do que um grande risco e desafio, né? Aí falando um pouco da pergunta do Pedro, né, sobre mudança tecnológica, né? Eu acho que tem realmente as discussões sobre carro elétrico autônomo, né? Eu acho que tem bastante desafio pela frente ainda da adoção disso. Mas é uma dúvida realmente do setor, como que isso vai acontecer, né? A velocidade de adoção. Eu acho que mais difícil ainda de prever, né? Já é difícil de prever no hemisfério norte, né? A velocidade que isso vai acontecer, né? Em função de todos os desafios de um veículo autônomo, né? Sem ninguém dirigindo, se acontecer um acidente, quem que você vai culpar, né? Então, já tem um desafio de você conseguir deixar ele autônomo e eficiente lá fora ainda, e confiável, né? Acho que aqui no Brasil ainda isso é mais difícil ainda em função do caos que é a nossa infraestrutura aqui, né? Então, ainda tem um pouco de dúvida sobre a velocidade de adoção, e mesmo que isso aconteça, né, eu acho que vai ter alguém que vai precisar ter alocação de capital nisso, né? Alguém vai ter que fazer esse investimento. Eu acho que empresas puramente de tecnologia, eu acho que vão sempre tentar ser o máximo asset light possível, né? Eu acho que, vamos supor que, sei lá, um Google, um Uber realmente consiga ir para essa linha, né, de veículo elétrico autônomo, né? Eu acho que não é core business deles
comprar veículo, mobilizar todo esse capital e depois ter algum tipo de inteligência e conhecimento da indústria para conseguir desmobilizar toda essa frota depois, né?